seja muito bem-vindo ao programa Viva Saúde. Que bom estar com você aqui nesse espaço, no espaço que nós podemos conversar sobre a tua saúde, a saúde da sua família, discutir temas importantes, que temos dúvidas e que vão ajudar realmente a melhorar o nosso bem-estar, a melhorar a nossa qualidade de vida e a informação sobre tudo isso. Hoje vamos falar de um problema muito importante e que está gerando muitas dúvidas: síndrome pós-Covid. Você sabe o que é? Fica com a gente no programa de hoje que você vai compreender bem direitinho. Mas para você ter ideia da gravidade deste problema, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 10% de todas as pessoas que tiveram Covid-19, que adoeceram dessa infecção, vão sofrer da síndrome pós-Covid. É um número bastante significativo. E olha só, e tem estudos que apontam que até 80% dos recuperados da infecção por Covid-19 vão ter algum sintoma após a cura desta infecção. Mas para nos ajudar a compreender essa diferenciação, o que é a síndrome pós-Covid e o que não é a síndrome pós-Covid, né, após a recuperação, nós vamos conversar com o cirurgião cardíaco e intensivista, o doutor André Teles, que está aqui conosco. Doutor André, muito obrigada, seja muito bem-vindo ao programa Viva Saúde. Uma alegria muito grande para mim estar aqui discutindo alguns problemas, né, que têm ficado tão evidentes nesse ano de pandemia, né? Como você bem falava, né, a cura da Covid está longe de ser quando você recebe alta do hospital, né? Então a gente está vendo aí uma enxurrada de pacientes que mesmo depois daqueles 14 dias de isolamento, eles ainda precisam conviver com sequelas dessa doença tão séria que a gente ainda não entende muito bem, né? E a Organização Mundial de Saúde, ela diz, né, que essa síndrome pós-Covid, ela pode ser caracterizada com o tempo. Aquelas pessoas que de 4 a 9 meses pós-Covid ainda têm sequelas. Então, é isso que a gente caracteriza como síndrome pós-Covid. Doutor, e existem sintomas específicos da síndrome pós-Covid que vai caracterizar uma síndrome pós-Covid ou ela realmente vai estar atrelada apenas ao período? Ou também tem que seguir um critério de sintomas ou isso ainda está aberto? Na verdade, isso ainda está aberto. O estudo Coalizão, né, que é um grupo de cientistas brasileiros, eles estão mapeando os sintomas aqui na população brasileira, que nem sempre são os mesmos sintomas que a OMS já mapeou em outros países. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, os sintomas mais comuns são fadiga crônica, problemas articulares, né, dores nas articulações, cansaço, falta de ar. Tem gente que tem problemas de pressão, mas é muito importante falar dos sintomas depressivos, ansiosos e o que a gente chama também de síndrome do estresse pós-traumático. E tem gente, inclusive, que tem sintomas neurológicos, como perda da visão, alteração no olfato, no gosto. Então, a gente não consegue dizer, Mirna, quais são os sintomas, mas, basicamente, os sintomas que surgiram pós-Covid e permanecem depois de 4 a 9 meses, aí sim a gente caracteriza essa síndrome. Doutor, então, pelo que parece, se o tempo de internação for mais prolongado, ou mesmo se o paciente chegar a ter uma internação em UTI, essa síndrome tende a se agravar um pouco mais? A gente não consegue dizer exatamente, Mirna, as consequências dessa síndrome. Mas é sabido que aqueles pacientes que passaram por ventilação mecânica, elas vão ter sequelas pulmonares mais importantes, né? Aquelas pessoas que ficaram utilizando medicamentos sedativos em UTI também vão ficar mais tempo com sequelas dessa recuperação mais prolongada. E aí a gente tinha uma falsa ideia que aqueles pacientes que tiveram Covid leve, aqueles pacientes que não tiveram falta de ar, que não precisaram ser internados, eles não teriam essa síndrome. Tudo um engano nosso, né? Tem muito paciente que teve Covid leve, com sintomas muito, às vezes até assintomáticos, que vão ter síndrome pós-Covid. Claro que o grau de comprometimento é proporcional à gravidade do quadro agudo, mas pensar que por ter tido um Covid leve não vai ter a síndrome, não dá para a gente pensar nisso ainda não. Doutor André, o senhor falou sobre alguns sintomas que são comuns, que acontecem bastante, né? Falou sobre fadiga, falou sobre problemas de memória, depressão. Há também casos de trombose
pós-adoecimento do Covid-19, atrelado, claro, logicamente, atrelado ainda a essa condição, pode haver? É tanto que se falou assim, né? Tanto que no começo, né, quando a gente começou a falar da síndrome, uma das questões aventadas é que o vírus pudesse aumentar o risco de trombose. Então, algumas terapêuticas instituídas no começo fazia parte da anticoagulação desses doentes, né, da medicação para afinar o sangue. Depois a gente conseguiu ver que em alguns pacientes isso também aumentava o risco de sangramento. Então, havia uma lesão vascular e a gente não conseguia precisar aquele doente que ia ter sangramento ou aquele paciente que ia ter trombose. Mas a gente sabe que muitas vezes acontece o que a gente chama de microtromboses, ou seja, são trombos bem pequenininhos que eles atacam a vasculatura, principalmente a pulmonar, e são responsáveis pela sequela a longo prazo. Mas aí, conforme a gente viu que também tem pacientes que têm risco de sangramento, então, o que havia sido instituído de começo, né, que era aquele paciente, mesmo paciente não grave, mesmo aquele paciente que estivesse em casa, que muita gente ainda recomenda o uso de anticoagulantes, de medicamento para afinar o sangue, isso caiu por terra, né? As evidências mostram que não é recomendado de rotina, se você não tem evidência, né, se você não vê trombose em exames, que você faça profilaticamente, principalmente para aquele paciente em casa, medicamentos anticoagulantes. Mas muito do que a gente fala dessas sequelas, tanto pulmonares, como cardíaca, como renal, tem a ver, sim, com quadros de microtromboses. Então, o vírus ele é capaz de fazer todo esse estrago no nosso organismo, inclusive nas células do tecido vascular. Doutor André, a síndrome pós-Covid também ela pode chegar a atingir órgãos que durante o adoecimento da Covid o paciente não chegou a ter, não teve algum problema cardíaco, mas posteriormente possa aparecer algum tipo de problema cardíaco só neste período, né, da síndrome, no pós-Covid? Inclusive, Mirna, a gente fala que a Covid ela seria responsável às vezes você tem uma doença latente, ou seja, ela está lá escondida e espera alguma descompensação para ela se apresentar clinicamente. Isso é muito evidente com a hipertensão, né? Tem muita gente que tem predisposição genética, seja por problemas familiares, mas a hipertensão está lá escondida em algum lugar. E pós-Covid, mesmo essas alterações vasculares que a gente falou, elas acabam desencadeando hipertensão não por sequela direto da Covid, mas ela estava lá esperando uma oportunidade e a Covid veio aí. A gente vai falar aí de hipertensão arterial, dislipidemia, né, que é a subida do colesterol, triglicerídeo, inclusive do diabetes. Então, a Covid seria uma chave para abrir a porta e aí você externar todos esses problemas. Então, é como se o paciente ele recebe alta da Covid, mas é importante, então, que seja revisitado todo o organismo. Então, é importante que haja um acompanhamento, haja um check-up, revisão do organismo como um todo, como se aquela pessoa não se conhecesse mais, digamos. Eu não conheço mais a minha saúde, preciso partir de uma estaca zero para reconhecer o meu organismo, revisitar tudo e saber se tem algo fora do lugar. Grosseiramente, seria mais ou menos assim que o indivíduo deveria encarar? Exatamente, Mirna. Como eu falei, antigamente a gente achava que as pessoas que tiveram quadros leves não tivessem essa necessidade. O ano passado, lá em março, abril do ano passado, a gente dizia que nos quadros graves até 40% dos pacientes teriam um comprometimento cardíaco, uma miocardite por agressão direta do vírus. Só que aí um ano depois a gente viu que mesmo aquelas pessoas que não têm um comprometimento cardíaco na primeira fase, ou não têm um comprometimento cardíaco clínico com sintomas exuberantes, quando a gente vai fazer a análise desses pacientes, a gente consegue ver em até 20% algum grau de sequela cardíaca. Então, o que a gente recomenda é que todo mundo que teve Covid, seja um quadro leve, seja um quadro grave, ela precisa, nessa fase, né, pós-Covid, fazer um check-up geral para ver como é que está tanto o sistema nervoso central, cardíaco, rins, articulações, pulmão. Então, uma série de exames, né, que aí a gente precisa ver. E o mais interessante disso tudo é se a gente fala em superlotação do sistema de saúde ocasionado por esse excesso de pacientes que internam
com Covid, imagina o número de pessoas que precisam passar por atendimento médico, que precisam passar por avaliação médica, o número de pessoas que deixaram de se tratar dos seus problemas de base. Então, a gente espera que o sistema de saúde, que já é caótico, ele piore muito, aí a gente precisa ter serviços especializados que deem vazão ao atendimento dessas pessoas. Pois é, inclusive no Rio de Janeiro, né, nesta semana está sendo inaugurado uma unidade hospitalar que é especializada no tratamento desses pacientes, tanto de tratar quanto de pesquisar sobre a síndrome pós-Covid, a unidade hospitalar ligada à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, inclusive vai atender, né, segundo o que a gente tem acompanhado pela imprensa, vai atender o país inteiro via regulamentação do SUS. É bem importante, acredito que isso chega a ser uma tendência nacional, doutor André. Né? Vamos começar a precisar de mais unidades especializadas no atendimento a este paciente, porque realmente durante um certo período nós vamos ter um número considerável de pessoas precisando, né? E o que me preocupa também, Mirna, é que muitas vezes a gente valoriza muito os sintomas orgânicos, pressão alta, alterações musculares, mas meio que a gente deixa em segundo plano sequelas importantes, que são as sequelas psiquiátricas, né? A gente está vendo aí um turbilhão de pessoas com déficit de memória, déficit cognitivo, ansiedade, depressão, e se antes já era difícil, né, a assistência psicológica, acompanhamento psicológico pelo SUS, eu imagino agora, então, que de uma forma geral, esse projeto, né, que contemple sequelas pós-Covid, não deixe de lado a reabilitação, tanto fisioterápica, né, da parte muscular, mas principalmente a parte mental, que quem teve Covid sabe que não é fácil, né, a ansiedade, a angústia, mexe com muita coisa na gente, e aí essas pessoas, muita gente vai precisar de apoio psicológico na recuperação a curto, médio, inclusive longo prazo. Pois é, a gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí que daqui a pouquinho nós vamos continuar falando sobre esse tema aí, quero falar mais um pouco aí sobre os problemas psiquiátricos, né, os problemas de ansiedade que podem surgir após o adoecimento da Covid-19, então não sai daí que daqui a pouquinho a gente vai continuar nossa conversa com o doutor André Telles. Até já!